A Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e Proteção Civil quer debater os incêndios com o Governo e os partidos. A Associação quer alertar para uma prevenção mais eficaz. A partir dos estúdios em Faro está connosco Ricardo Manuel Ribeiro, é o presidente da ASPRO Civil. Muito boa tarde. O que é que querem dizer em concreto ao Governo e também aos partidos? Bom, em primeiro lugar, queria cumprimentar a família das vítimas e queria também cumprimentar todo o dispositivo que nos últimos dias combateu esta desgraça que de facto se tem abatido sobre o país. O que nós queremos dizer, em primeiro lugar, aos líderes partidários é que, como até foi dito há pouco pelo líder da oposição, que o Dr. António Seguro, que visitou a ANPC, é que não é a altura exata, este não é o momento para fazer caça às bruxas ou encontrar responsáveis, mas é a altura para nós refletirmos em sede de locais de trabalho sobre o que de facto aconteceu este ano de diferente ao nível da estrutura, ao nível da forma e ao nível dos meios que foram disponibilizados para uma realidade que de facto é excepcional. E há aqui 3 ou 4 questões que nós discordamos daquilo que tem estado a ser dito. A primeira questão, nós entendemos que não há os meios necessários e ideais para fazer este tipo de combate. Entendemos que há uma falta, em especial, de meios aéreos. Há também a necessidade de refletir sobre a qualidade e a quantidade dos equipamentos de proteção individual e depois há também a necessidade de refletir sobre as alterações orgânicas e estruturais que foram feitas já passado do primeiro trimestre, isto é, alterações na estrutura da proteção civil que foram feitas a poucos dias da fase Charlie, da fase mais crítica, com a mudança dos players e dos comandantes do setor e que nós, na altura, em comunicado público, alertámos que não era oportuno. Mas porquê é que essas alterações, no seu entender, vieram prejudicar o combate aos incêndios? Nós não concluímos isto. Isso entendemos é que não era a altura ideal. Agora, é evidente que... Mas qual é a razão? Veio destabilizar o sistema que já estava instituído? Quando eu altero os comandantes distritais numa grande parte, obviamente que são comandantes distritais novos que não têm a exata dimensão e o exato conhecimento do terreno onde se desenvolvem os vários teatros de operações e que, na nossa opinião, e não nos estamos a pronunciar quanto às pessoas, dissemos-lo isso no nosso comunicado, mas sim quanto à oportunidade, essa alteração deveria ter sido feita depois da fase Charlie e não cerca de 15 dias antes, um mês antes, porque, na nossa opinião, era necessário também manter na fase crítica todo esse conhecimento acumulado pelas pessoas que estavam a desempenhar as funções. Mas a nossa grande questão é que não é possível nós resolvermos o problema dos incêndios quando nós os queremos discutir na altura em que eles estão a acontecer. Ou seja, fica bem ao Sr. Ministro, fica bem aos líderes políticos, fica bem a toda a gente, nesta altura, andarmos todos preocupados. Mas a opinião da ASPRO Civil é que os incêndios devem começar a ser combatidos logo no final dos meses de chuva. E é aí que nós temos que fazer as medidas de prevenção e de autoproteção. Por outro lado, é muito importante chamar a atenção dos responsáveis e proprietários do setor florestal, em especial o Estado, a Autoridade Florestal e também as câmaras municipais, assim como as entidades que são concessionárias das estradas e das autoestradas, para o facto de ser necessário cumprirem a lei ao nível da limpeza e da gestão do combustível nas zonas verdes, nas matas e nas florestas. E esta realidade não é feita nem pelas entidades públicas, nem pelas entidades privadas. Repare, mais uma vez nós apelamos, se tem algum contacto, a sua casa, a sua moradia, a sua propriedade, tem que ser limpa, porque o risco de incêndio convive connosco
todos os dias e tem que estar credibilizado. Portanto, Temos que considera fazer a que gestão todos de devem combustível. ser os responsáveis pela prevenção dos incêndios e nenhuma autoridade em particular. Há quem defenda que, por exemplo, deveriam ser as autarquias porque conhecem melhor os terrenos. Qual é o seu entendimento? Minha senhora, não é quem acha. O Decreto-Lei 17 de 2009, no seu artigo 21º, é claro. As propriedades que não estiverem limpas, a autoridade florestal ou as câmaras municipais têm que proceder à limpeza coerciva dessas propriedades, apresentando a conta aos respectivos proprietários. E isto não é feito praticamente em lado nenhum. São exceções que normalmente vêm de denúncias dos vizinhos e nem todas são feitas. E Portanto, esta deveria é uma das haver uma razões. maior fiscalização para que isso passasse a acontecer regularmente e não houvesse essa falha. Obviamente, mas essa fiscalização tem razões também para não acontecerem. Repare, quantas câmaras é que têm os seus planos diretores municipais e planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, com o respectivo plano operacional aprovados e atualizados? Quantos é que nomearam os comandantes operacionais municipais a quem competia também fazer este trabalho? Repare, só na questão dos comandantes operacionais municipais, só cerca de 27% das câmaras de todo o país é que os têm nomeados. E há uma lei da Assembleia da República que obriga todas as câmaras a fazerem as nomeações. Quantas câmaras municipais, nos seus serviços municipais de proteção civil, é que têm, por exemplo, técnicos superiores de proteção civil que, de acordo com as licenciaturas que existem praticamente em todo o país? Zero. E, portanto, todas estas questões estão entrelaçadas e todas estas questões, de certa forma, ajudam e contribuem para que esta desgraça, sempre que estivermos em presença de anos altamente chuvosos, como se foi 2013, conjugando isto com alguma dificuldade de meios que a crise, também compreendemos, também decreta. E ainda por cima, com as dificuldades acrescidas nos corpos de bombeiros, minha senhora, obviamente que todos os anos iremos ter, com mais ou menos intensidade, esta tragédia. E de que forma é que vai passar esta mensagem ao Governo e também aos partidos? Não sei se já o fez em anos anteriores. Em anos anteriores fizemos todos os anos, de há 5 anos a esta parte. Aliás, gostava também aqui de referir que a própria comunicação social, e a RTP vai-me perdoar, a própria comunicação social muitas vezes também não cumpre o seu papel público, porque a AsproCivil no início do ano informou que era necessário fazer a limpeza. Nenhum órgão de comunicação social deu eco. Agora que morreram pessoas, já toda a gente quer falar desta situação. Não é assim que se trabalha os mecanismos de segurança e de autoproteção em Portugal. Portanto, temos que trabalhar todo o ano para esta realidade. Já agora, deixe-me fazer aqui um novo alerta e em direto também para a Madeira. É que o incêndio que ocorreu na Madeira e em algumas zonas do país vai proporcionar o aumento da velocidade das águas no inverno e vamos ver se o que eu estou aqui a alertar não se vai verificar com problemas de alagamento por causa do aumento dos leitos de cheia decorrentes do aumento da quantidade e da velocidade das águas. E é este tipo de trabalho que tem que ser feito de forma preventiva e não de forma reativa, que quando é de forma reativa tem todas estas tragédias que aqui se verificam. Vocês referem que a estes fatores acresce também a falta de técnicos especializados. Quem são esses técnicos que andam no terreno e que, no seu entender, não são especializados nesta área? Bom, repare, hoje há uma profissão que é técnico nível 4 e nível 6 de proteção civil. Portanto, um técnico com quadro médio e um técnico superior de proteção civil, em cursos devidamente aprovados pelo Ministério do Ensino Superior, que atribuíram licenciaturas a várias universidades do país. Estes técnicos têm que ter funções, porque a proteção civil não é uma disciplina objetiva como é a engenharia, como é a engenharia florestal. A proteção civil é uma profissão que é interdisciplinar e plurissetorial.
E os técnicos superiores de proteção civil têm uma visão abrangente, estratégica, de planeamento e de trabalho conjunto, porque têm uma perspectiva global de tudo o que está antes, durante e depois do acidente, ou da catástrofe, ou da calamidade, ou da prevenção das mesmas. E só a nossa profissão é que tem, de facto, essa visão global. Obviamente que o que se passa é que é necessário envolver todas as disciplinas, mas o técnico superior de proteção civil, esse sim, é que tem a abrangência que sustenta as decisões que obrigam a uma visão global e geral daquilo que se pretende prevenir ou responder em termos de ações de defesa das populações. Muito bem, Ricardo Ribeiro, ficam aqui os seus alertas. Agradeço a sua presença na tarde informativa. Uma boa tarde.